Lá chegamos ao nosso último encontro sobre remédios constitucionais. E para fechar essa série, a gente vai falar de uma ferramenta super importante. A gente já viu como lutar contra a prisão ilegal, contra abuso de poder, mas e quando o problema não é uma ação, e sim a falta de uma? O vilão de hoje é bem mais discreto. É a omissão do Estado. E a gente vai ver exatamente como o mandado de injunção entra para resolver essa parada. Então, vamos pensar numa situação que, olha, é mais comum do que parece. A Constituição está lá, linda, garantindo um direito super importante. Só que tem um detalhe. Ela diz que uma lei específica precisa ser criada para dizer como esse direito vai funcionar na prática. Tá, e se essa lei nunca sai do papel? Como fica? O direito vira só uma palavra bonita? Uma promessa que não dá para cobrar? É exatamente essa pergunta que a gente vai responder hoje. Para entender isso de um jeito bem fácil, a melhor analogia é a do cheque sem fundos. Pense assim, a Constituição te dá um cheque. Esse cheque é o seu direito garantido. Você fica todo feliz, vai lá no banco para sacar e, surpresa, não tem fundo. A conta está zerada. O cheque é legítimo, a assinatura está ali, mas na prática não vale nada. Essa falta de fundo é exatamente a falta da lei que faz o direito funcionar. E quem é o culpado por esse cheque sem valor? Bom, o vilão silencioso dessa história toda tem nome. É a omissão. É quando o poder público, que tinha o dever, a obrigação de criar a tal lei, simplesmente não cria, fica parado. E essa inércia, essa falta de ação, impede que as pessoas consigam usar um direito que, no papel, já é delas. É uma falha por não fazer nada. Pois é, e no jargão do direito, esse problema todo tem até um nome chique. É a tal da síndrome da inefetividade das normas constitucionais. Calma, parece um palavrão, mas a ideia é bem simples na verdade. Significa que algumas regras da Constituição não são um passe de mágica. Elas não funcionam sozinhas, sabe? Precisam de um empurrãozinho, de uma outra lei para dizer como elas vão funcionar no dia a dia. E aí entra o conceito principal aqui, as chamadas normas de eficácia limitada. O nome já dá uma dica, né? A eficácia delas é limitada. Elas são exatamente isso, promessas constitucionais que dependem de um manual de instruções para funcionar. E esse manual é a lei. Sem a lei, a promessa fica ali, bonita no papel, mas sem aplicação prática. Ok, a gente já entendeu o problema, a inércia, o direito que não sai do papel, mas e a solução? Bom, é para combater exatamente essa omissão que surge o herói da nossa história de hoje, o mandado de injunção. Pensa nele como uma ferramenta criada na Constituição justamente para forçar uma ação quando o Estado resolve ficar de braços cruzados. No fundo, o que o mandado de injunção faz é permitir que alguém chegue na frente de um juiz e diga, de forma bem clara: Excelência, é o seguinte, a Constituição me prometeu esse direito aqui. O Congresso, que deveria ter feito a lei para eu poder usar esse direito, não fez nada. E eu não posso ficar esperando para sempre. Eu quero meu direito e quero agora. É basicamente isso. Tudo isso pode parecer um pouco abstrato, né? Então, para a gente ver o poder disso na prática, nada melhor do que olhar para o caso mais famoso, o exemplo clássico de todos, a questão do direito de greve dos servidores públicos. Esse caso é perfeito para entender como o mandado de injunção saiu da teoria e mudou a realidade. Olha só essa linha do tempo. Em 1988, a Constituição Federal veio e disse: servidores públicos têm direito à greve. Ponto. Mas, com aquela condição, nos termos de uma lei específica. Ok, aí vieram os anos 90. Passaram. Chegaram os anos 2000. Passaram também. E nada de lei. Quase 20 anos depois, e o Congresso simplesmente não tinha criado a tal lei. O direito estava lá, na Constituição, mas na prática era impossível de exercer. A inércia foi gigantesca. E foi aí que, em 2007, depois de vários mandados de injunção chegarem lá, o Supremo Tribunal Federal bateu na mesa e tomou uma decisão que mudou o jogo. O STF não podia criar uma lei do zero, não é o papel dele. Mas ele deu uma solução provisória e muito prática. O recado foi mais ou menos assim: olha, Congresso, já que vocês não fizeram o trabalho de casa em quase 20 anos, a gente vai ter que resolver isso aqui. Por enquanto, até que uma lei específica seja criada, os servidores públicos vão poder usar as regras da lei de greve que já existe para o setor privado. Pronto, resolveu o problema imediato. E esse caso dos servidores é super importante porque ele mostra uma grande virada de chave na história. O mandado de injunção nem sempre foi essa ferramenta tão poderosa. Houve uma evolução, uma mudança de mentalidade. Ele deixou de ser um simples aviso para se tornar uma ação de verdade.
Vamos ver essa diferença? Antigamente, a postura do judiciário era o que a gente chama de não concretista. O que isso quer dizer? Basicamente, o juiz só mandava um ofício, uma cartinha para o Congresso, dizendo: ô pessoal, tá faltando regulamentar essa lei aqui, viu? E o que acontecia? Geralmente, nada. Agora, a abordagem é concretista. O juiz não só avisa, ele vai lá e cria uma solução provisória, concreta, para aquela pessoa que entrou com a ação, para que ela possa exercer o seu direito imediatamente, enquanto a lei não vem. A diferença é brutal. E essa abordagem mais moderna e, vamos combinar, muito mais efetiva, acabou virando a regra oficial do jogo. Isso aconteceu em 2016 com a Lei 13.300, que finalmente regulamentou o mandado de injunção e colocou no papel que a postura deve ser essa, a concretista, a que resolve o problema na hora. Ok, então um resumo prático. Quem pode entrar com um mandado de injunção? Basicamente, qualquer pessoa ou grupo que esteja sendo impedido de exercer um direito por causa da falta de uma lei. E é contra quem? Contra o órgão que se omitiu, que não fez a lei. Na maioria das vezes, o Congresso Nacional. Um detalhe importante, é uma ação judicial que precisa de advogado e tem custos, exceto para quem tem direito à justiça gratuita, claro. Bom, e com o mandado de injunção a gente fecha não só a análise de hoje, mas toda a nossa série sobre os remédios constitucionais. E eu gosto de pensar neles todos juntos como uma verdadeira farmácia da cidadania. Para cada doença ou problema no nosso Estado de Direito, tem um remédio específico na prateleira. Olha só que legal essa tabela, ela resume tudo. O problema é uma prisão ou ameaça ilegal? O remédio é o habeas corpus. Foi violado um direito claro, evidente? Mandado de segurança. Querem te negar acesso aos seus próprios dados? Habeas data. O patrimônio público está sendo lesado? Ação popular. E, como a gente viu hoje, se um direito está travado porque falta uma lei, mandado de injunção. Tá aí o nosso kit de primeiros socorros da cidadania. No fim das contas, a grande lição que fica de toda essa série é uma só. Esses remédios são a maior prova de que cidadania não é uma coisa passiva. Não é para a gente ficar só assistindo, é para participar, é para agir. É sobre ter as ferramentas na mão para defender os nossos direitos e os de todo mundo. E para a gente fechar com uma provocação para pensar. O mandato de injunção mostra o poder judiciário entrando em campo quando o legislativo fica no banco. Isso é fundamental para garantir que os direitos não fiquem só no papel, claro. Mas isso também abre uma discussão enorme sobre o equilíbrio dos poderes, né? Se a justiça pode ir preenchendo esses buracos deixados pelas leis, qual é o limite? Onde acaba a função de julgar e começa a de legislar? É uma pergunta complexa e que vale a reflexão. Então ficamos por aqui, curte, comente e compartilhe. Até o próximo vídeo. Acadêmico Marcos André Zeninte dos Santos Galvão, Academia de Direito.